Boa noite, gente. Vocês me ouvem bem? Tá bom. Bom, nós vamos primeiro, né, que a luz de Deus nos ilumine, que a gente possa absorver o melhor possível, né, do que a gente vem falar e ouvir também quando fala, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Alzheimer da visão espírita, tá? Mas antes de falar desse problema, né, que a gente, desse problema que a gente vive hoje aí na nossa sociedade, eu vou fazer a leitura de um texto aqui do livro Fonte Viva, do Emmanuel. Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. É um versículo de Tiago, dizendo que a fé vai levantar o doente, né? E que aí o Senhor vai colocar a pessoa para frente. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam a cura real. Se te encontras enfermo, doente, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueça de que os verdadeiros males precedem do coração. A mente é a fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de nós os teus passos naquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pede socorro ao médico humano ou aos benfeitores espirituais, mas, quando surgem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E o que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará equilíbrio para o corpo, se não sabes calar, se não sabes desculpar, se não ajudas, se não compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais que se apressem os socorristas da terra e do plano espiritual, em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e entender, a auxiliar e preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios que te fazem, emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e eleva-te do que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior,
onde encontraremos sempre a própria consciência. Foge da brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches o teu caminho. Sirva sempre. Trabalhe na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se te cultivas a oração de fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor sempre te levantará. Aí nós vamos falar de uma doença. Então, de início, a gente já teve aqui por parte do Emmanuel, sempre às vezes muito intenso, muito assertivo, a primeira concepção da coisa, A doença, ela é fruto do desequilíbrio. No nosso caso, seres humanos, que vivemos sempre uns com os outros, somos seres gregários, A gente vem congregar, A gente é chamado constantemente à relação com o outro, e é por isso que Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Ele deixou 2 mandamentos, Amar a Deus e amai-vos uns aos outros. Como a gente quer que as pessoas nos amem, a gente deveria amar as outras pessoas. Só que a nossa vida é assim, Amai-vos uns aos outros. Uns não amam uns e os outros não amam os outros, E aí nem uns nem outros, A gente faz tudo ao contrário, como disse o texto. A gente está doente, mas recusa o remédio. A gente é medicado, mas não segue a receita. A gente tem um caminho indicado, mas quer andar da nossa forma. E é simples, buscar esse equilíbrio. Agora, para buscar esse equilíbrio, a gente precisa buscar a gente mesmo, E muitas vezes falta em nós, o que falta em nós, é esse interesse real pelo autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, do que é que eu sofro? Se eu não sei quem eu sou, como é que eu me relaciono com outras pessoas? Quais são as minhas convicções? Eu não sei quem eu sou. Então, essa falta de buscar a nós mesmos, ela muitas vezes é também um subterfúgio do espírito. Já que eu não sei, não tem problema se eu errar, porque eu não sei. Mas a gente pode, e já pode, na realidade, a gente vem aqui ao Centro Espírita, escuta palestra, lê os livros, tem total consciência de que a vida não acaba nesse plano, nem começou nesse plano agora. E por que é que a gente ainda tem tanta dificuldade de se conhecer? Do que é que a gente tem medo? Nós vamos falar de Alzheimer. Bom, eu não sou médico, não sou da área de questões neurológicas, ou psiquiátricas, não sou psicólogo, eu sou professor. E o tema, quando eu peguei pela primeira vez isso aqui, pensei, nossa, uma coisa muito difícil falar de Alzheimer, mas E aí fui me inteirar sobre o Alzheimer, e ler um pouco, e cruzar algumas coisas com o que a gente tem na doutrina espírita, Eu depois sugiro que vocês olhem a questão 375 do Livro dos Espíritos, que fala de loucura. Depois a gente chega lá, Alzheimer é uma doença no sentido de ela acomete o físico humano na área do cérebro, é uma doença degenerativa, neurológica, está ligada aos neurônios, e é
progressiva. Então, alguém diagnosticado com Alzheimer, ou que começa a ter os sintomas do Alzheimer, não vai parar esse processo. Esse processo vai ser contínuo e duradouro, né? Até o desencarne. Em média, pacientes de Alzheimer aí passam com a doença, desde os inícios, dos estágios iniciais até os mais perturbadores, né? Até a incapacitação total, por volta de uns 10 anos, uma pessoa, 7, 10 anos vive com Alzheimer, né? Apesar de ter casos aí na medicina de dizer que tem gente com mais de 15 anos passando pela doença, mas em média, 7, 10 anos, a pessoa começa a ter os primeiros sintomas e depois chega à incapacitação total. Alguém que já conviveu com alguém com Alzheimer? Então tá bom, vocês sabem bem o que eu estou dizendo, né? A coisa é progressiva e não tem como parar. Bom, é uma doença que está ligada à demência, né? A mente fica, ó, eu vou falar uma coisa aqui, só para ser popular, a mente fica doente, mas na verdade, vamos entender, o cérebro fica doente, né? A mente está lá no espírito, tá? A mente não está doente. A gente fala, é doença mental, tá? Por isso é uma doença neurológica, é do corpo físico. Na questão 375, o Kardec pergunta ao Espírito de Verdade sobre a loucura. E quando eu li pela primeira vez isso, há muito tempo atrás, quando li, fiz estudos sobre o livro Espírito, eu nunca entendia isso. Porque na questão ele diz assim, que o espírito não está doente. Porque tem uma parte, depois dele responder a questão, tem uma parte A, e o Kardec fala assim, então, doente é sempre o corpo, não o espírito. Aí o Espírito de Verdade diz, é isso aí. Mas à medida que o espírito vai vivendo em corpos com problema, ele pode guardar impressões do corpo físico para outras existências. Mas eu ficava sempre naquela, pô, o espírito não é doente, mas tudo não vem do espírito. Mas lá ele explica isso, né? Hoje eu entendi bem, né? Agora eu entendo mais. Se você está cego, a cegueira não é do espírito, é do olho. Se você não fala, a cegueira não é do espírito, é do seu aparelho fonético. Se você não anda, o problema não é do espírito, é lá da sua coluna vertebral que não manda lá os impulsos para as pernas, tá? Se você não escuta, o problema é do seu aparelho auditivo, não é do espírito. No entanto, aí é a segunda parte da questão, é sempre o corpo que é o problema? Sim, o corpo ele manifesta o que? As deficiências do espírito. Ah, mas você não diz que o espírito ele não atrapalha, ele não se atrapalha, ele não se estraga. O espírito não se estraga, mas o espírito precisa corrigir os erros pelos quais ele passa durante o caminho evolutivo. E essas correções para o espírito precisam ser feitas onde? No corpo físico. Então, por isso, muitas vezes a gente vem à Terra em corpos deficitários, do ponto de vista da visão, da fala, né? De questões coronárias, dos rins. O seu corpo tem algum defeito, que está sempre ligado a um reajustamento das condutas do espírito nessa existência. Faz parte das nossas provas e expiações. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Espiar é recolocar o espírito no caminho. E como é que eu recoloco o espírito no caminho? Através da prova. Então espiar é vir aqui e se colocar de novo no caminho para trilhar, acertar os processos. E como é que eu acerto esse processo? Com as provas que eu vivo. Cada um tem uma prova. O Alzheimer é uma doença do cérebro, como a gente tem doenças dos olhos, do coração, dos rins. O Alzheimer é uma doença do cérebro. Ataca lá a região da memória. E é muito interessante quando a gente diz que o Alzheimer é progressivo, porque o que ele vai fazendo? Ele vai destruindo a memória de fora para dentro. Vamos entender esse de fora para dentro. O que é mais novo vai embora primeiro. Então o cara começa assim, eu tomei água, eu tomei um pouquinho de água agora, tomei ou não tomei? Eu vim de quê para cá? Eu vim de ônibus, vim de carro?
Amanhã ele não lembra mais o que ele fez no dia anterior, daqui a pouquinho ele não lembra da semana. Talvez ele esqueça lá um curso que ele fez há pouco tempo. E devagarinho as pessoas vão perdendo aquelas coisas que estão mais próximas dele. Depois começa a perder coisas que estão mais distantes, até chegar num ponto em que a pessoa perde a consciência de si mesma, né? Vai perdendo tudo, vai perdendo como que fala, como que anda, como que escreve, como que se comunica, o que é isso que está na minha frente no espelho, perde a consciência de si mesma. Esse é o estágio pior, né? A pessoa, ela se vê fora de si mesma, ela não sabe o que ela é, e nem o que ela está fazendo, pronto, né? Ela não come, ela não toma um banho, ela não bebe água, e por aí vai, né? Então Alzheimer é isso, você vai perdendo de fora para dentro. Então por isso que muitas vezes a pessoa ainda não está naquele estágio final, aí só lembra de coisa quando era criança, depois esquece até o que era criança, depois esquece o que é ser uma pessoa, e por aí vai. Tá bom? Falamos da doença, né? Bom, é uma doença que eu vou dizer que acomete o indivíduo, mas relaciona-se com o grupo no qual esse indivíduo está inserido. Então o Alzheimer é também uma doença coletiva, concorda comigo? Qual família que passa pelo Alzheimer e diz, não, tá bom, fulano tem Alzheimer, está doente, o resto é de boa? A família fica de boa? Não fica, por quê? Está todo mundo envolvido com aquele processo, né? Então, o que é o Alzheimer? É uma prova individual e é também uma prova coletiva daquele núcleo familiar, né? Aquele grupo precisa fazer alguma mudança, né? Que está exteriorizada naquele problema. Qual é o problema? O problema é o Alzheimer do vovô, ou é o Alzheimer do papai, ou é o Alzheimer da mamãe. Mas como que a gente, filhos, netos, irmãos, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos, colegas, como que a gente trabalha a questão desse problema nesse grupo? Quantos problemas não surgem do problema do Alzheimer numa pessoa, desencadeiam problemas familiares, né? Ou destampam, né? Problemas que estavam lá fechados, e aí vem aquela doença, aquela dificuldade, aquele problema, destampa um monte de coisa. Aí você descobre que não tem paciência, descobre que não tem piedade, descobre que não tem tempo, descobre que não tem vontade, descobre que não tem aptidão para cuidar do outro. Como é difícil amar alguém que não te retribui com nada, não é? Então muitas vezes a doença vem para colocar para fora no doente o problema dele e no grupo que o cerca as atitudes que decorrem da solução daquele problema, tá? De onde que vem o Alzheimer? Bom, se a gente fosse pegar lá do ponto de vista da medicina, alguma coisa que eu li, parece que 5% das pessoas no mundo têm propensão a desenvolver Alzheimer. Parece que é isso. E se alguém na família tem Alzheimer, você tem tipo 10% mais chance de ter Alzheimer, né? Então tipo, 5% da humanidade vai desenvolver, e se alguém da sua família tem, você tem o dobro de chance de ter isso aí, tá? Por quê? Porque é genético. Agora vamos entender essa questão de ser genético, hereditário no corpo. Mas vamos voltar lá no espírito. Esses grupos que têm corpos hereditariamente voltados até Alzheimer, são também grupos de espíritos que têm padrões de provas e expiações parecidos, por isso vêm juntos para sofrer o mesmo problema juntos. Às vezes uma mesma família, 1, 2, 3 desenvolve o problema e todo mundo lida com isso. Então a relação espírito e corpo, ela é constantemente presente
na questão das doenças. Então, se estamos doentes, temos relações diretas com as nossas hereditariedades que vêm também do Espírito. Do Espírito em que sentido? Da forma como esse Espírito evoluiu durante N vidas, as correções que esse Espírito precisa fazer durante N vidas. Tudo bem até, gente? Tá claro? Beleza, então é uma doença que acaba sendo coletiva, né? Ela cria um novo ambiente de convivência, né? A doença, ela vira a convivência daquele grupo de pernas pro ar, né? Tem que mudar tudo. Então é uma mudança que chega, e a gente precisa saber acolher a mudança. De onde que vem o sofrimento? Quando a gente não recebe bem as mudanças. O rio está correndo para cá e a gente quer ir em outra direção, né? Mas mudou o sentido agora. Não, mas eu vou nadar ao contrário. Vai sofrer, vai cansar. Num determinado momento o rio vai te levar para onde ele tem que ir mesmo. Então a gente precisa aprender a acolher a mudança, né? E passar por uma doença e acolhê-la. É claro que não é fácil, né, gente? Quem é que quer ficar doente ou ver um ente querido doente e vai dizer, não, isso é bom para todos nós, que beleza, vovô tem Alzheimer. Não tem nada disso, né? Ah, que delícia, quebrei o braço. Não é isso. Não sejamos infantis assim, né? Mas as doenças, as provas, as dificuldades, elas vêm para quando a gente conseguir passar por elas, dizer, olha, foi difícil, mas eu tive fé, perseverei, acreditei que ia dar certo no final e passou, melhorou. Inclusive você vai poder ajudar alguém que estiver começando a passar pelo processo e dizer, eu já passei por isso, foi difícil pra caramba mesmo, mas lá no final deu certo, assim, funcionou. Não é assim que acontece com os grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos? Eles vão lá e um conta para o outro, olha, foi difícil pra caramba, eu já tive na pior fase, mas passou. E eu posso te ensinar formas de passar por isso. E 2 vão ajudar 10, e 10 vão ajudar 100, 100 vão ajudar 1000. Não é isso que Jesus pediu? Ajudem-se uns aos outros. Então o problema de alguém pode ser a sua chance de se redimir com o resto. Por que eu estou passando isso? Por que na minha família alguém está doente? Porque você precisa aprender a ajudar. E é por isso que alguém está doente perto de você. É por isso que alguém tem depressão perto de você. É por isso que alguém tem Alzheimer perto de você. É por isso que alguém tem câncer perto de você. Porque você precisa ajudar. Ah, mas não é fácil. Mas quem disse que seria? Não é para ser fácil mesmo, mas é para ser possível. Não é fácil, mas é possível. Preocupar-se. Talvez a origem do Alzheimer está lá por trás uma coisa chamada preocupação. É pegar a sua mente, agora é a mente mesmo, lá o espírito, e ocupá-lo com coisas que você não quer resolver, mas que te incomodam. Então tem duas discussões assim sobre, vamos pegar do ponto de vista do espiritismo, da espiritualidade, que poderiam dizer, causa do Alzheimer. Ou é alguém que tem problemas constantes de aceitação, de dureza, e por ser duro, não aceitar, e às vezes impor essa dureza e essa não aceitação às outras pessoas, se junta a mentes que pensam dessa forma e vai se deixando levar por esses pensamentos, e lá na frente isso cobra um preço muito caro, porque o André Luiz, nos domínios da mediunidade, ele fala uma frase que é assim: o corpo se envenena, pelo alimento,
pelo que a gente respira, pelo que a gente come, mas o espírito se envenena pelos pensamentos e as ideias, as más vibrações. Então viver mal já é um gatilhozinho para ter Alzheimer. Mas claro, então quer dizer que se a pessoa for ruim, ela vai ter Alzheimer? Não, aqueles 5% que já nasceram com um corpo propenso ao Alzheimer, aí eles vão realmente nadar de braçada no Alzheimer. Por quê? Já veio com a predisposição e não age na vida de encarnado de uma maneira legal, vai encaixar nisso. É uma mente que permite que maus pensamentos operem constantemente nela. Então seria um processo até de obsessão, porque chega num ponto em que a gente tem 3 graus de obsessão. A obsessão simples que todo mundo tem, que é receber a influência dos espíritos. Já disse o livro dos espíritos, né? Os espíritos muito mais, eles tanto nos influenciam que até nos dirigem, né? Então a gente é dirigido por pensamentos de fora também. Depois a gente tem a fascinação, que é quando a pessoa trava, sabe aquela pessoa que entra numa ideia fixa e nada tira ela daquela ideia? Eu sou assim, não mudo, é assim mesmo. Fascinação, né? E por fim, se essa ideia fixa ficar extremamente violenta na cabeça da pessoa, ela começa a perder a capacidade de agir por conta própria e abre, né? Abre as suas guardas mentais para a ação de espíritos perniciosos. E aí o cara, pronto, ele não mais tem força de ação sobre esses pensamentos. Porque não é assim que lá no final o paciente de Alzheimer fica? Faz xixi em qualquer lugar, não veste a roupa, não toma um banho, não faz coisas. Quem já teve problemas assim sabe como é difícil, né? Perde. Não estou dizendo que todo caso de Alzheimer é possessão, mas é um momento em que o cérebro encarnado não domina a condição de fazer a conexão com a mente espiritual. Ele vai se perdendo. Uma outra questão seria, então, no primeiro momento, uma obsessão. No segundo momento, a auto-obsessão. Nós não lemos o texto aqui. Você recebe o remédio, mas não quer seguir a receita. Consulta o médico, mas não quer fazer o que ele diz. Descobriu o caminho, mas quer andar da sua forma. Auto-obsessão é um negócio muito complicado. Sabe quando Jesus falou para a gente perdoar? Quem é que Jesus pediu para a gente perdoar? Os outros? Primeiro você perdoa você mesmo. Se você não tiver capacidade de se auto-perdoar, você não perdoa ninguém. E tem gente que se massacra numa coisa chamada culpa. Auto-perdão é necessário. Errei, não sabia, fiz porque não tinha consciência. Agora eu sei, eu vou me martirizar porque fiz errado? Não, eu vou passar a fazer exatamente o contrário. Fiz mal, vou fazer o bem. O bem que você faz hoje é seu advogado no futuro, não é? O bem cobre uma multidão de pecados. São palavras minhas, não. Então, auto-obsessão é isso, né? É a pessoa não se perdoar, não se perdoar, não se perdoar, e entrando nesse ciclo auto-obsessivo, que também, num determinado momento, vai abrir brechas para que mentes perniciosas, né, achem guarida nesses pensamentos ruins e, bom, estou lá dentro da sua cabeça. Lembrando, você tem que ter aquela predisposição para ter a doença, você já tem que ter nascido assim, né, com essa predisposição. Uma das coisas que a gente sabe é que a gente caminha para um período difícil, né, cada vez mais intenso. A gente está passando pela tal da transição planetária, já deve ter uns 300 anos, né? Mas nós estamos chegando num ponto mais complexo agora. Lembra aquela história lá das passagens bíblicas? Separar o joio do trigo, né? Diferenciar o que é mal do que é bom. Por que tem que ficar escancarado o mal? Para você fazer a escolha sem ter dúvida. Porque se na hora que o mal está escancarado, você ainda opta por ele,
O que você é? Você é afeto do mal. Porque na hora que o mal estiver escancarado, a gente tem que ser pró-bem, não pró-mal. Não tem justificativa para fazer o mal. Não existe justificativa plausível, lógica, inteligente, racional para o mal, a não ser a ignorância. Alguém aqui nessa sala ignora o que é bom ou o que é mal? Se me responder não, só pensa. Você sabe bem o que é fazer o bem e o que é fazer o mal? Beleza, então continue optando pelo bem. Tá? Gente, e por fim, essa doença que se manifesta no corpo, ela tem então, no final das contas, uma origem onde? Lá numa imperfeição espiritual, que depois vem se exteriorizar na formação do modelo que vai formar o corpo, o perispírito, e vai sair do corpo. Então, às vezes a gente está doente aqui nessa vida, né? Por questões que têm a ver com a nossa conduta em existências passadas. Então somos pessoas horríveis que não vão melhorar nunca, porque vivemos muito tempo no mal, porque nós estamos na nossa melhor versão, viu? Todo mundo aqui está na melhor versão até hoje. O melhor Clairton é esse que está agora. Bom, agora está com o Clairton, né? Esse é o melhor momento do meu espírito. Ah, então quer dizer que tudo para trás eu fui pior? Ah, então não vou melhorar, não. Eu sou uma coisa horrível. Eu estou andando para trás. A gente sabe que não, é o contrário. A gente pode ficar parado muito tempo no mesmo lugar, mas o nosso caminho é de evolução, né? Para o alto e avante, já dizia o super-herói por aí, né? Para o alto e avante. Nós sempre vamos para frente, as coisas sempre vão melhorar, os problemas vão diminuir, porque nossa capacidade de resolvê-los vai aumentar. Então, muita coisa que a gente vê como problema agora, numa outra existência, em próximos momentos, nós não veremos assim como problemas, nós veremos como coisas de solução fácil. Um problema para uma criança é um, para um adulto é outro, não é assim? O menino derruba lá uma jarra de leite no chão. Ah! Mas você quer um adulto se derrubar a jarra de leite, vai sair chorando também? Não vai. Você vai limpar, vai arrumar. Pode até pensar, que pena, né? Perdi meu leitinho no dia, né? Mas a gente vai solucionar. Então, muitas vezes, a gente precisa se colocar do ponto de vista de que somos ainda muito infantis na condição de resolver os nossos problemas, sejam eles doenças ou situações da vida comum, do convívio entre pessoas, não é? Então a gente vai conseguir, como já disse o Chico, né? Tudo passa, e passa mesmo, gente, tudo passa, tudo vai se resolver, as coisas se encaminham para o melhor, mas o mundo não está piorando, gente. Nossa capacidade de resolver problemas está cada vez melhor, senão a humanidade já tinha se extinguido, não é? Senão a humanidade já tinha se extinguido. Nós estamos aí com problemas maiores, mas temos hoje muito mais capacidade de resolvê-los. Agora, precisamos fazer a opção por resolvê-los de maneira que sejamos eficientes na questão de, ao resolver o problema, beneficiar os que estão à nossa volta. Se a gente resolver um problema prejudicando os outros, nós não estamos resolvendo o problema, nós estamos arrumando problema para outras pessoas. E não é esse o nosso trabalho aqui nesse planeta. Tá bom, gente? Espero ter contribuído para o tema, né? E eu quero dizer uma coisa. Um amigo que trabalha comigo lá no Lar Espírita Fabiano de Cristo, o Stark, ele sempre fala essa frase: o Espiritismo tem resposta para todas as coisas. A questão é encaixar cada resposta em cada situação. Então eu trouxe aqui algumas visões, opiniões, né? Algumas
como é que eu vou dizer, considerações sobre o tema do Alzheimer do ponto de vista da visão espiritual, né? Agora, podem haver muito mais explicações, podem haver muito mais vertentes aí sobre o assunto, tá? Nada se encerra, né? O Kardec diz que o espiritismo, ele não está acabado, né? O dia que alguém disser, está pronto, é isso aí, pode ir embora que aí acabou o espiritismo. Ele está sempre descobrindo coisas novas, né? Então pode ser que as coisas que eu disse hoje aqui, elas podem lá na frente ser superadas, e a gente descobrir outras visões sobre a questão. É uma doença nova, né, do ponto de vista da ciência aí, parece que ela é do início do século XX, a diagnose dela, né? Acho que ele é pelos anos 30, se não me engano, tá? Então o que é no final que fica sobre esse assunto? Que a gente aprenda a lidar com as mudanças, e muitas das mudanças pelas quais nós vamos passar estão relacionadas à degeneração do corpo físico, e isso é impossível de ser evitado, tá? Muito obrigado, uma boa noite, vocês tenham muita paz essa semana, e que reflitam, né, sobre essas coisas, resolver os nossos problemas de forma que a gente auxilie aqueles que estão do nosso lado. Bom? Estou fazendo essa prece? Pode falar. Tem uma dúvida. Você sabe se a pessoa sofre? Ela tem consciência? Então, num determinado momento, pode ser que no começo, quando você está esquecendo as coisas que você fez ontem, esse sofrimento chega. Nossa, não lembro se eu tomei água ou não, não lembro se eu vim de carro ou não, não lembro, eu fiz um curso, como é que foi, né? Não estou lembrando. Num primeiro momento é sofrimento. Mas depois, à medida que esse processo de perda de memória vai se acentuando, a pessoa vai perdendo totalmente a consciência, até perder totalmente a consciência mesmo da sua condição, não é? Tá bom? Vamos fazer nossa prece final? Mais alguma dúvida, gente?